Este é um vídeo de matemática, mas de modo mais prático, bem voltado ao que a gente usa em eletromagnetismo. Então vai ser uma revisão sobre vetores e também algo que poucos devem ter usado, que são os vetores unitários. Entender eletromagnetismo significa também entender a matemática que se usa nela, e por isso passa necessariamente por uma escrita correta. Então no final é dada uma dica de como fazer para que essa escrita ocorra de forma correta. Vamos fazer uma revisão a respeito de vetores mais voltados para os aspectos que nos interessam. Primeiro vamos ver sua definição formal e vamos fazer uma comparação disso na língua portuguesa e no inglês. No português, o vetor é uma quantidade caracterizada por um módulo, direção e sentido. Essa palavra módulo a gente vai estar muitas vezes substituindo por magnitude e também por intensidade. Bom, em inglês, o vetor is a quantity with modulus and direction, ou direction em britânico. Veja que o módulo aparece nas duas, mas o direção e sentido aparece apenas como direction em inglês. É um detalhe, mas é apenas para lembrar das nuances de cada idioma. E aproveitando um gancho aqui, lembrando de outro, é quanto à velocidade, que é bem confuso. No inglês isso é bem claro. A velocidade, o vetor velocidade, é chamado velocity. E o módulo desse vetor é o speed. Agora, no português, o vetor velocidade é velocidade e o módulo é, na realidade, módulo da velocidade, e não simplesmente velocidade. Então, esses seriam os termos técnicos que deveriam ser usados, e são usados corretamente em livros técnicos. Mas no popular vocês sabem que todo mundo usa a velocidade tanto para o módulo quanto para o vetor. Bom, voltando a falar de vetores aqui, os vetores são escritos como uma combinação linear dos vetores da base de um sistema de coordenadas, e são todos eles unitários. Bom, vamos ver por partes aqui. Vamos começar com vetores unitários. Como o próprio nome diz, eles são vetores com módulo ou tamanho igual a 1. Sua notação não tem um padrão. Usa-se E circunflexo e algumas vezes A circunflexo. A gente aqui vai usar E circunflexo. Agora, como esse vetor tem um tamanho 1, qualquer coisa multiplicada por ele não altera o valor. Por exemplo, 5 multiplicado pelo vetor unitário, o tamanho ou módulo do vetor vai ser naturalmente 5. Então ele é neutro no quesito a magnitude ou tamanho. Como tem direção e sentido, ou pode falar simplesmente numa orientação, esse vetor unitário serve então para dar uma orientação no espaço. Agora, a base do sistema de coordenadas no espaço tridimensional é formada por três vetores unitários ortogonais entre si. No sistema cartesiano, eles são os EX, EY e Z, que são os IJK que você deve ter visto em matemática. Mas em eletromagnetismo não se usa IJK, pois aqui o I é corrente, o J a densidade de corrente e K é o vetor de propagação de onda. E misturar essas notações traria muita confusão. Então os vetores são escritos como uma combinação desses vetores unitários. Quanto à notação para vetores, não tem nada padronizado, nada definido por convenção. Basicamente, cada um escreve como quer. Tem gente que usa uma barra em cima, duas barras, bolinha, chuchu, bobrinha. Você pode inventar a sua. Não tem nada mandatório. Mas o mais usado é a flechinha em cima. E é o que a gente vai usar aqui, embora algumas vezes a flechinha vai ficar parecendo uma barra. Mas entenda que é uma flechinha. Agora, quando for digitar no computador, a gente costuma colocar em negrito, não mais a flechinha. Então, quando for ler, lembre-se que o negrito representa uma quantidade vetorial. Então, o vetor fica escrito desse jeito, com os vetores da base, ou dessa forma, com os componentes x, y, z na sequência e entre parênteses, sendo que o ax, ay e az são quantidades escalares. Agora, a gente precisa tomar muito cuidado para escrever uma equação vetorial. Eu devo ter sempre vetor no primeiro membro e vetor no segundo membro. Por exemplo, isso aqui está correto, vetor v igual a vetor v1 mais vetor v2. Ou isso aqui, vetor v igual a v e x. Veja que a gente tem vetor dos dois lados, no primeiro membro e no segundo membro. Agora, isso aqui não tem sentido. A regra sempre é vetor no primeiro membro, vetor no segundo membro. Então lembre-se sempre dessa regra. Escrevendo errado, a gente lê errado e interpreta errado. E é disso que a gente não precisa para entender eletromagnetismo. Agora vamos ver a representação gráfica de um vetor. Vamos ver no sistema de coordenadas retangulares.
Aqui você tem os eixos x, y, z. E depois você tem aqui os vetores da base, todos adimensionais. Então, por exemplo, um vetor de posição R se escreve como uma combinação desses vetores da base, ou assim, pode usar tanto um quanto o outro. Por exemplo, suponha um vetor R igual a 2ex mais 3ey metros. Graficamente eu teria isso, tenho minha escala nos eixos, aqui cada tique como valendo 1 metro, 2 para x, 3 para y, e o vetor R ficaria desse jeito aqui. Agora, embora os eixos estejam em metros, eu posso usar os vetores da base para representar outra grandeza física. Vamos supor uma força, vetor F igual a 2ex mais 3ey newton, em um ponto P. Naturalmente, eu não posso mais usar a escala dos eixos, que está em metros, então eu defino uma nova escala, onde cada tique vai representar 1 newton. Vou ter 2 ao longo de x e 3 ao longo de y, e o vetor força fica desse jeito aqui. Agora, uma coisa a respeito do sistema de coordenadas. Quando for resolver um problema ou exercício, é você quem define. Você que escolhe qual sistema de coordenadas adotar, onde vai ficar a origem e como os eixos vão estar orientados. Você quem define tudo. E o critério que deve ser utilizado é sempre a simplicidade na álgebra. Deve-se escolher de tal forma que não complique a álgebra. Quanto mais simples for a parte algébrica, menor vai ser a chance de se cometer algum erro no trabalho algébrico. Ali, quando a gente está manuseando as equações. Veja, por exemplo, esse caso. Suponha que você tenha um corpo se deslocando com uma velocidade de 5 metros por segundo. Você pode adotar um sistema de coordenadas assim, com o eixo x paralelo ao deslocamento. A velocidade vai ficar vetor v igual a 5ex metros por segundo, ou, de modo geral, vetor v igual a vx. Agora, veja se você escolhesse esse, um inclinado, aqui θ, a velocidade ficaria assim. Então, agora eu vou ter dois termos para representar a velocidade. Ou seja, complicou gratuitamente. Não está errado, simplesmente vai complicar as contas. E a gente sempre deve escolher o que leve ao menor gasto de energia, menos caneta, menos papel. Portanto, isso aqui não é recomendado. Uma coisa a mais sobre vetor unitário que a gente vai usar bastante é o vetor unitário relativo a um vetor. Ele é dado pelo vetor dividido pelo seu módulo, desse jeito assim. Por exemplo, vamos supor uma velocidade de 4ex mais 3ey metros por segundo. O módulo dessa velocidade é 5 metros por segundo. O vetor unitário vai ser, então, EV igual ao vetor metros por segundo dividido por 5 metros por segundo, que dá isso. Veja que eu dividi metros por segundo por metros por segundo. Então, o vetor unitário ele é adimensional, não tem unidade nenhuma. Então, o vetor unitário é adimensional. Se eu calcular o seu módulo, vai dar 1. Agora, se eu desenhar ele com o vetor, veja aqui. Ele tem a mesma orientação que o vetor v. Portanto, ele fornece apenas a orientação no espaço. Veja que agora, ao invés de escrever vetor v igual a 4ex mais 3ey metros por segundo, eu posso também escrever simplesmente vetor v igual a 5ev metros por segundo. Naturalmente, eu vou perder minhas referências quanto aos eixos do sistema de coordenadas, mas isso pode não ser necessário em muitos casos que a gente vai ver. Então é isso. Para finalizar, um resumo do que nós vimos. Então, o vetor se escreve como uma combinação linear dos vetores da base e em coordenadas cartesianas ele fica desse jeito, ou com os escalares na ordem x, y, z. O vetor unitário é um vetor que fornece a orientação. Por um dado vetor A, ele é dado pelo vetor dividido pelo seu módulo. Sistema de coordenadas. Para resolver um problema ou um exercício, é você que adota onde vai ser a origem e como os eixos vão estar orientados. E para finalizar, como o mais comum é escrever grandezas vetoriais ou equações vetoriais de modo incorreto, lembre-se apenas disso. Quando você escrever uma equação ou fórmula, é vetor no primeiro membro e vetor no segundo membro. E é isso aí.